Olá, meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga. Hoje nós vamos falar sobre desempenho de papéis. Quando falamos do desempenho de papéis e da trajetória desse desempenho, de acordo com o psicodrama, tá? Jacob Levi Moreno, a primeira relação que eu estabeleço é uma relação de corredor, que geralmente é com a figura materna. Tá? O bebê estabelece essa relação com a figura materna. Se a gente pensar no desenvolvimento do desempenho de papéis, esse bebê precisa aprender a triangular e depois circularizar. O que isso quer dizer? Gente, eu tô fazendo um panorama de quando nasce até a vida adulta. Tá? Então, se barra, aspas, quando existir espaço para o pai entrar na relação, nós temos uma relação triangular. O que essa relação triangular significa? Estou eu aqui, bebê, aqui está a mãe, aqui está o pai. Tá? E aí, esse bebê, ele não tem controle do que acontece nessa relação aqui. Essa mãe não tem controle do que acontece na relação do filho com o pai aqui. Então, tem que aprender a dividir, tem que suportar a ausência, tem que suportar que o filho está brincando com o pai, ou o pai está trocando filho, e ela está bem aqui, ela está tranquila, ela pode ficar, sei lá, descansando um pouco, pode olhar o celular, pode tomar um bom banho, pode ir no banheiro fazer suas necessidades, que as mães reclamam que isso é uma coisa que elas não conseguem fazer. Tá? Eu te garanto, se você der um espaço para esse parceiro entrar e o teu filho se sentir seguro com essa terceira pessoa, você vai ter qualidade de vida e você vai ter um tempo maior para você. Que aí a gente tem que falar também, considerar que ser mãe é um dos papéis que você desempenha na vida, mas não é você inteira. Existe toda uma expectativa sociocultural de que quando se torna mãe, o tal do amor incondicional, o tal do a minha vida se resume ao bebê, e as mulheres elas vão começando a se sentir estranhas, porque internamente muitas não sentem isso. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, porque na verdade essa é a verdade. Né? Se a gente pegar lá atrás, nos primórdios das famílias, a mãe gerava, paria, e o filho nem convivia com a família. Então, esse modelo do filho conviver com a família, ele vem a partir do romantismo, né? A partir do momento que essa criança tem um lugar na família, porque muitas vezes, por muitos e muitos anos, a criança ela não era vista. Então, nós precisamos saber um pouquinho da história para poder contextualizar o que acontece, né? E tem uma outra questão também, que é algo que me preocupa, e eu vejo muito no consultório, de que os pais, eles prometem para eles mesmos de que eles vão fazer uma história diferente do que os pais deles fizeram com eles, tá? Na verdade, embola tudo e a hora que vê está repetindo a mesma coisa, tá? Mas, a princípio, eles vão meio que autorizando esse filho ter um poder sobre eles, né? E eles têm muita dificuldade de ser pais. Então, às vezes, os pais falam assim para mim, mas, Cláudia, o que eu faço? Eu digo, seja pai, seja mãe, desagrada seu filho, diga não. Ai, mas eu vou dizer não, eu vou falar que não, por quê? Não, porque não, tá tudo certo. Filho testa, filho, ele testa as condições dos pais o tempo todo. E uma forma desse filho se sentir seguro é escutando um não, e um não validado, um não que esse pai mantenha. Porque ele precisa saber que a hora que ele quer espernear, a hora que ele quer o mundo, que ele pode ter o mundo até aqui. Entende? Isso vai fazer com que esse filho se sinta seguro, porque tem alguém cuidando de mim. Tá? E muitas vezes os pais, eles vêm de uma condição como adolescentes e adultos, e aí se casam ou não se casam, e tem o filho,
e se sentem adolescentes e não se sentem adultos e não sabem muito bem como tratar esse filho, e a hora que vê está tendo uma atitude tão infantil quanto do filho. Então, novamente, vocês percebem que tudo se sobrepõe, que tudo que eu estou falando imagina num cosmos, tá? Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, imagina o pânico que gera em algumas pessoas se elas acreditam que elas não possam errar. Porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, qual que é a melhor estratégia? A percepção e a consciência. Se eu estou percebendo o que está acontecendo, se eu estou consciente do que está acontecendo, eu dou um pare, sabe? Para o mundo que eu quero descer, dá um pause, olha, opa, o que eu vou fazer? Se retira um pouquinho da cena, se afasta um pouquinho, tá? Dá 2, 3 passinhos para trás e fala, opa, o que eu estou precisando? E conte com a sua rede de apoio, peça ajuda, aceite ajuda. Você não tem que resolver tudo sozinha, nem sozinho. Tá? E aí eu estou falando de ajuda, que seja uma ajuda profissional numa psicoterapia, e estou falando de rede de apoio mesmo, estou falando de amigos, estou falando de mãe, estou falando de pai, estou falando de vizinho, estou falando do parceiro, que muitas vezes quer ajudar e essa mãe não deixa. Falando um pouquinho mais sobre o desempenho de papéis, né? Voltando, na verdade, a falar do desempenho de papéis. Todo papel precisa de um contrapapel. Então, se o meu primeiro papel a nascer é de filho, no contrapapel, meu papel de filho só existe se existe papel de mãe. Tá? Só que conforme eu vou crescendo, eu triangularizo, depois eu circularizo, outros papéis vão aparecendo. Vão aparecendo papel de neto, papel de amigo, papel de estudante, lá na adolescência, papel de paquera, papel de namorado, no primeiro emprego e no estágio, né? Papel de estagiário, papel de funcionário. Hora que eu me formo, papel de psicóloga, de professora, de médico, de bombeiro. Então, são os papéis que eu desempenho na minha vida. Quando eu falo de papéis, imagina que você está num mundão aí fora, tá? Você e o outro. Só que você tem as suas características. Então, imagina que a planta da minha mão aqui são as suas características privadas, tá? Ah, eu sou legal, eu sou chato, eu sou explosivo, eu sou irritadiço, eu sou desatento, são suas características privadas. Essas características, elas aparecem nos papéis que você desempenha. Tá? A hora que elas aparecem nos papéis que você desempenha, em cada papel que você desempenha tem o contrapapel. Então, você está na relação com o outro. É uma relação interpessoal que exige de você respostas adequadas para que a sua relação se desenhe de uma maneira saudável. Ah, o que é uma maneira saudável? Que essa relação flua. Ah, que eu falo, o outro responde, que eu reflito, o outro me dá um retorno. Tá? Vocês concordam comigo que nem sempre isso acontece? Isso deveria acontecer, mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque eu, com as minhas questões privadas, nos desempenhos de papéis, nem sempre essas características e essas sensações, elas estão em harmonia. Tá? Então, sempre que eu recebo um paciente no consultório, eu considero duas coisas. A pessoa na relação com o mundo, o interpessoal, e a pessoa na relação com ela mesma, que é o intrapessoal. O que acontece aqui, ó, dentro de mim? Porque se aqui dentro de mim não tem uma harmonia, se aqui dentro de mim tem um brigueiro, se aqui dentro de mim existem vozes, proseiros, que falam coisas diferentes do que o mundo me fala aqui fora, ou que falam coisas parecidas com o que o mundo fala aqui fora,
eu vou ter conflito, eu vou ter sofrimento, eu vou ter desgaste. E aí, com conflito, desgaste nos relacionamentos, isso faz com que cada papel que eu desempenha, pelo efeito cacho, né? Então, se aqui estão minhas características privadas, pelo efeito cacho de papéis, como se fosse o efeito dominó, isso vai se desenhando nas outras relações. E esses conflitos e essas dificuldades vão aparecendo nas outras relações. Então, falando para você que está me ouvindo e se identificando com a minha fala, e falando para você, profissional da área da saúde mental, que está me ouvindo e pensando como que eu enxergo o paciente que eu recebo, tá? Eu preciso considerar sempre a relação dele com o mundo e a relação dele com ele. O Fonseca fala sobre a sociometria interna, os eus parciais e os eus globais que eu vivencio internamente. A Rosa Coquier faz todo um trabalho com as crianças machucadas, as feridas internas que essas crianças que habitam dentro de nós trazem. Eu costumo dizer que assim, eu sempre visualizo e explico isso para o paciente, porque é muito importante a gente explicar isso para o paciente. Porque, não sei se vocês perceberam, mas o perfil do paciente no consultório mudou. Tá? Então, o paciente ele quer rapidez. Então, nós precisamos contar, primeiro, que não é rápido. E segundo, eu sempre decido compartilhar com o paciente o que eu estou vendo nele, para ver se faz sentido ou não. Porque isso estabelece um vínculo, isso ajuda no estabelecimento do vínculo. Né? Então, sabe aquelas bonequinhas russas? Que tem a madre, e aí dentro da madre tem outra, e tem outra, e tem outra, até tem uma pequenininha. Eu costumo dizer que dentro da gente é como se fosse assim. Então, quando tem um paciente falando de um conflito, um desempenho de papel com o marido, ou com o filho, tá? Ou no trabalho. E aí essa pessoa se mostra extremamente irritadiça. Gente, comportamento irritadiço não deveria ser esperado de um adulto maduro. Eu sempre pergunto, quem está aí? Será que é a Ana adulta? Ou é uma Ana menorzinha que habita aí dentro? Então, nós precisamos considerar que nós temos multifacetas, como se fosse multipersonalidades. Existe uma abordagem que é o IFS, Sistema Interno Familiar, que fala muito disso. Quais são as vozes, quais são as partes que estão cuidando de mim? Quais são as partes que estão me dando voz de ativação? Tente não, só treina teu ouvido. Muitas vezes nós mesmos falamos no dia a dia, nossa, tem uma parte minha, gente, que está tão irritada. Mas tem uma parte minha que não está gostando nada do que está acontecendo. Então, isso já é falado. Imagina nós, como terapeutas, temos esse instrumento para verbalizar num contexto psicoterápico de que essas partes existem sim. O paciente, ele sente que ele está sendo entendido. Aí você vai falar assim para mim, mas muitas vezes o paciente não lembra, Cláudia. Não, não lembra. Na memória explícita, não. A memória explícita, ela é coordenada pelo nosso pré-frontal, tá? Que na verdade é o terceiro cérebro para ficar pronto. O primeiro é o cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro primitivo, que ele armazena todas as informações implícitas, memórias implícitas, que são sensações que o paciente traz. Muitas vezes o paciente fala assim, nossa, eu tenho uma sensação que não passa, parece que tem uma faca me enfiando. Eu tenho um nó na garganta que eu não sei de quando vem. Às vezes, o paciente fala, olha, eu comecei a ter quando meus pais se separaram, eu tinha 12 anos. Ok, tem um evento traumático nessa idade dos 12 anos. Mas às vezes o paciente fala assim, eu tenho essa sensação uma vida inteira. Isso é uma pista para a gente considerar de que são memórias implícitas armazenadas aqui no cérebro reptiliano, no sistema límbico,
de que essas memórias implícitas, elas aparecem por meio de sensações. E nós, como terapeutas, temos recursos de escutar esse corpo. Deixa esse corpo contar a história. Deixa a memória implícita do paciente trazer a história. Acredita, confia. O processo não é nosso. O processo é do paciente. O processo é seu, de quem está ouvindo. Então, assim, a verdade é sua. O segundo cérebro a ser formado é o nosso cérebro mamífero. O cérebro mamífero, ele é responsável pelos nossos afetos, as nossas relações. Ali começa a aparecer um pouquinho da memória explícita. Porém, crianças que passam por situações traumáticas, elas costumam esquecer fatos da infância, dos 5, 6 anos aos 11. É uma lacuna. Nossa, Cláudia, mas e aí agora? Gente, ainda bem que ela esqueceu. Sabe por quê? Nosso cérebro, ele é muito... Nosso psiquismo, ele é muito inteligente, sábio. Se esqueceu, é porque se lembrasse, ia gerar um sofrimento psíquico enorme. Então, esqueceu, esqueço, eu apago. Nossa, minha prima conta, eu não lembro, minha irmã conta, eu não lembro. Nós sabemos que ela esqueceu, a gente vai contar para ela que algo deve ter acontecido. E a gente vai ajudar a cuidar disto, para que essas sensações internas vão melhorando. Hoje se sabe, por meio de terapia de reprocessamento cerebral, que nem sempre o paciente precisa lembrar de tudo. E as melhoras internas, principalmente aqui, ó, aquela sensação ruim de mal-estar que o paciente carrega, vai melhorando por meio de terapias de reprocessamento cerebral. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o intra-relacional. A gente vai trabalhar a sociometria interna desse paciente, como ele se relaciona com ele mesmo. E ele passa a respirar melhor, ele passa a ter menos angústia, ele passa a ficar menos reativo. A hora que isso acontece, ele vai no desempenho de papéis com mais tranquilidade. Gostou do que você ouviu? Se identificou? Lembrou de alguém? Então curte, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que você acha que vai ter interesse, que vai se identificar.